Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos falar hoje de pedagogia sistêmica. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, para quem recebeu esse convite, sentiu no coração que deveria estar aqui. Meu nome é Fabiana Marçal de Oliveira. Marçal da minha mãe, Oliveira do meu pai. Vocês vão ver aí em alguns lugares que o meu nome está diferente. Porque por muito tempo eu não tomava o meu sobrenome materno no meu coração. E aí eu fui numa numeróloga, vocês devem conhecer isso, e a minha numeróloga, eu mandei um nome para ela. Um nome bem leonino, em sânscrito, que queria dizer iluminada. É o Giote, que vocês devem achar em alguns lugares. E falei para ela, eu não quero trabalhar com o nome da minha mãe. Eu quero trabalhar com um outro nome. Eu sinto o nome da minha mãe muito pesado e quero um outro nome. E aí falei, tenho esse nome aqui, gostei dele, o que você acha? Ela falou, maravilhoso. Use esse nome. Então eu, por muitos anos, gente, fiquei conhecida como Fabiana Giotti. Não era nem Giotti a pronúncia, era Diori, mas ninguém sabia falar Diori e todo mundo falava Giotti. De uns anos para cá, uns 3 anos para cá, eu comecei a tomar o nome da minha mãe no coração. Comecei a fazer muito trabalho para me reconectar esse sobrenome. Então, meu sobrenome é Marçal, que é de minha mãe, e Oliveira de meu pai. Vocês vão ver aí, às vezes, Fabiana Oliveira Giotti, mas esse nome era meu nome de fantasia, era meu nome de trabalho. Como muitos cantores e artistas mudam o nome, eu tinha esse nome para trabalhar. Hoje eu tomei o nome da minha mãe novamente e com ele agora eu sigo. Então não se confundam, eu sou a Fabiana Giotti, eu sou a Fabiana Marçal, eu só vim bagunçar um pouco a cabeça de vocês com isso. Eu fiz psicologia e graças a Deus eu encontrei o olhar sistêmico há 10 anos atrás e estou nele até hoje. Psicologia não me agradava, não fazia meus olhos brilharem, eu não conseguia ver resultados. E o que me trouxe resultado realmente, o que eu comecei a perceber, onde eu comecei a perceber resultados, foi no olhar sistêmico. Eu sou consteladora, eu já constelo há bastante tempo, fiz curso de constelação com pessoas grandes teóricos. Eu diria que são os criadores das constelações, não só as constelações de Bert Hellinger, que foi ele que trouxe e registrou as constelações, mas também fiz as constelações estruturais. E passado um tempo, eu comecei a querer olhar para as crianças. E aí eu fui fazer um curso com Marianne Frank. Marianne Frank foi uma das primeiras alunas de Bert Hellinger, e foi uma das primeiras pessoas a levar as constelações para as escolas. Fiz o curso com Marianne, gostei bastante de Marianne, gostei bastante, e aquilo entrou para mim como água. Todo aquele aprendizado que Marianne me trouxe entrou como água, porque eu acho que eu já tinha esse caminho do olhar sistêmico, e também tem um olhar sistêmico que veio de Bert Izzard, que é um outro alemão que me ensinou muito, que foi o criador do Metafórum Internacional. Fiz muitos cursos com eles, eles são maravilhosos. Inclusive está acontecendo agora o Metafórum, quem quiser aí fica o convite para ir fazer o Metafórum. E aí, ó, tá vendo, Eliane? Já deu um. Você está falando do Metafórum, você está falando dos grandes mestres que você fez as suas aulas. Sim. E aí eu percebi que eu precisava olhar pelas crianças, eu sonhava com as crianças, gente. Eu sonhava com crianças, com bebês abortados, rindo para mim e dizendo para mim, obrigada, tia, gratidão por eu ter sido acolhido, por eu ter sido resgatado, por eu estar agora nos braços da minha mãe. Sonhava com crianças se jogando do prédio, falando para mim, eu vou me jogar, Fabi, pela minha família, pela minha casa. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E quem foi o maior assim, incentivador do meu trabalho foi meu neto. Porque eu comecei a perceber que meu neto estava tendo muita dificuldade na escola por conta da situação que os pais estavam passando em casa.
Então, os pais tinham problemas em casa, o meu neto tinha problemas na escola. Eu falei, gente, que coisa engraçada. Porque ele é tão nenê, ele é tão pequeno, como é que ele pode, né? Como isso pode ressoar tanto dentro desse menino? Como é que isso pode reverberar tanto, não é? Para essa criança. E aí eu comecei a constelar ele, comecei a perceber o quanto tinha de amor dele e amor em nível de alma por esses pais. Desculpa. E aí eu fui com tudo estudar pedagogia sistêmica e fui estudar, logicamente, com os melhores, com Angélica Oliveira, que foi a criadora da pedagogia sistêmica. Mariane traz as constelações para as escolas. Angélica, ela introduz no ambiente escolar os movimentos sistêmicos. Então, ela não vai fazer constelação, mas ela vai fazer movimentos sistêmicos, e aí ela faz todo um currículo, não é? Toda uma abordagem, uma metodologia voltada para o olhar sistêmico dentro da escola. Angélica, ela tem uma universidade no México, o CUDEC. Vocês podem seguir a Angélica no Instagram, o CUDEC no Instagram. É um lugar, é onde a visão sistêmica, a pedagogia sistêmica foi iniciada para as crianças, para as escolas. Bert Hellinger, ele era um grande amigo de Angélica. Ele, quando chegou no CUDEC a primeira vez, ela conheceu ele em 1999 na Espanha, e a partir dali começou uma amizade que só terminou na morte de Hellinger. Inclusive a Angélica estava no enterro, no velório de Hellinger, porque eles eram muito amigos. E o Hellinger um dia com ela, eu falo isso porque eu escuto essas histórias dela, porque eu estou sempre com ela está sempre vindo ao Brasil e estou sempre fazendo cursos com ela. Eu fiz uma pós-graduação com ela agora, terminei no ano passado. Vou fazer meu mestrado com ela no México, se Deus quiser, não vou ainda por conta dessa pandemia. E Bert Hellinger falou para Angélica, você tem aqui um campo maravilhoso de pesquisa, de estudos. É como se você tivesse um campo de pesquisa com pessoas, não é? Vivo. Você pode experienciar com essas pessoas aqui tudo que você está falando, tudo que nós estamos fazendo, e liberar essas crianças para que no futuro elas não carreguem tanto peso. O CUDEC, ele inicia logo nos primeiros anos, né, no maternal, no jardim, e vai até o mestrado e doutorado. Então, Hellinger dizia que se todos ali olhassem de uma forma mais amorosa para todas as crianças e suas famílias, essas crianças poderiam, numa fase adulta, numa adolescência, numa fase adulta, estarem leves, estarem de uma forma tranquila na vida, sem carregar peso, sem precisar carregar uma depressão, sem precisar carregar uma falta de vontade de estudar, sem precisar carregar um transtorno de ansiedade, um déficit de atenção, ou aquele transtorno do opositor, eu não lembro agora direito o nome desse transtorno, que muitas crianças hoje em dia apresentam, que vocês sabem. Então, Angélica, ela é um anjo, ela diz que ela é um anjo, e eu digo que eu sou uma bruxa, e ela me abençoa por ser bruxa, viu, gente? E Angélica, ela é muito amorosa, e ela olha para todas essas crianças, mesmo as mais difíceis, com muito amor. E eu vou explicar para vocês qual é o segredo, não é, deste sucesso, do sucesso que tem no CUDEC, no sucesso que tem nessa metodologia, na abordagem de Angélica Oliveira. É uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão difícil de fazer. É uma mudança de chave no coração. Entender que cada criança que chega na sala de aula chega com sua família. Entender que cada filho que chega com a sua mamãe e com seu papai. A mamãe,
e o papai, quando eles saem para escolher, não é, a escola de um filho, elas vão com muito cuidado escolher os melhores professores, o melhor lugar, pois é ali naquele lugar, não é, que vai ser uma transição da casa, um lugar seguro, para um lugar que pode ser hostil, se não for bem escolhido na cabeça dos pais. Então, os pais, eles saem e vão ver a limpeza da escola, como os professores tratam os filhos, não é? E aí eles vão e buscam o melhor lugar. E aí o que eles fazem? Eles entregam para vocês o filho amado. Como se eles falassem, olha, essa é a minha joia preciosa. Então, eu estou entregando a minha joia mais preciosa para você, professor, para você, professora. Eu tenho certeza que você vai honrar esse meu gesto e vai honrar quem eu sou para meu filho. Você não vai fazer com que meu filho esqueça de mim, nem vai querer que meu filho esqueça de mim, pois eu estou entregando a você o meu bem mais precioso, o meu filho. Só que, gente, não é isso que acontece. O que é que acontece? No primeiro deslize desse pai, no primeiro deslize dessa mãe, o que acontece? Nós julgamos. Esses pais são julgados. Ai, mas o pai da Júlia, você viu, ele chegou com cheiro de bebida ontem para trazer ela. Ele tá sempre cambaleando quando ele entrega ela pra gente. A mãe da Júlia não arruma a mochila dela faz uma semana. Uma semana que a mãe da Júlia não olha a agenda. A mesma mãe que confiou em você e entregou para você o filho dela. Aí, o que acontece com essa criança? Eu vou tomar um pouco d'água aqui, gente. O que acontece com essas crianças? Essa criança, ela começa a apresentar problemas na escola. E aí, o que é que o professor fala? Ele fala, tá vendo? Eu não falei que esse pai da Júlia não era legal? Por causa dele, a Júlia tá desse jeito. A Júlia não tá prestando atenção na aula, a Júlia tá distraída. A mesma coisa com a mãe da Júlia. A Júlia tá assim porque a mãe não cuida dela, a mãe não olha para ela. E aí a Júlia começa a piorar, piorar, piorar. E você fala, tá vendo? E vai para a sala dos professores e conversa com as coordenadoras e leva a história para a diretoria. Não, porque essa mãe é muito difícil. Esse pai é muito difícil, eles nunca estão disponíveis, a gente chama, eles não vêm numa reunião, eles não prestam atenção na filha, e a Júlia está indo de mal a pior. Ela deve estar sofrendo na casa dela. Gente, pode até ser que haja sofrimento, que tenha sofrimento. Pode até ser. Mas o que essa criança mais quer de você é que você coloque o papai dela, que chega cambaleando, e a mamãe dela, que não arruma a mochila, no seu coração. Se você conseguir fazer esse movimento de concordar com esses pais do jeito que eles são, você vai ter a Júlia 100% para você. E aí a Júlia vai poder aprender com você, professor. Você nunca fez esse teste. Você nunca tentou esta possibilidade que eu estou lhe dando agora. Porque isso jamais passou pela sua cabeça. Será? Será que eu, abrindo meu coração para esses pais do jeito que eles são, e falando para Júlia, Júlia, eu coloco seus pais no meu coração. Porque quando eu olho para você, eu vejo o papai e a mamãe, e vejo o tamanho do amor que eles têm por você, e vejo o tamanho do amor que você tem por eles. Você ganha a paz
e o sossego desse aluno. Esse aluno ele pode estar ali, se sentindo seguro na sua aula. Ele pode estar ali, mesmo tendo um monte de problema na casa dele, sabendo que se acontece alguma coisa, ele pode contar com você. Porque, gente, é muito difícil para uma criança que passa um monte de coisa em casa, ter que chegar na escola e fingir que está tudo bem. E fingir que nada está acontecendo. Não é só adulto que leva problema para o trabalho. Não é? Criança também. E é muito difícil para uma criança ter que, nessa ponte da casa para a escola, fingir. Quando ele sai de casa e deixa todo aquele problema para trás, ele fala, agora eu vou ter que ser outra pessoa. Porque a minha professora não toma minha mãe no coração, nem meu pai. Então agora eu vou ter que fingir que eu sou feliz. E eu vou ter que sentar e aprender tudo para agradar a minha professora. Não, gente. A prioridade da criança são os pais. Os pais, eles têm que estar seguros. Os pais, eles têm que estar a salvo. Mesmo aquelas crianças adotadas. A criança é filha adotiva, está tendo problema. Nossa, mas olha só, essa mãe que adotou é tão boa. Faz tudo para essa criança. Ok, mas da onde ela veio? Quem era a mãe dessa menina? Quem era o pai dessa menina? Como viviam esses pais? A criança, ela é leal às suas origens. Então, a criança, ela sempre vai trazer, gente, isso é uma outra questão da pedagogia sistêmica. A criança, eu vou falar para vocês rapidinho. Existem 3 leis, que são as leis do amor, de Bert Hellinger. Sofia, ela vem depois, e ela vem dizer que ela troca esse nome para princípios básicos da vida. Então, eles dizem, uma das leis é, todos têm o direito ao pertencimento. Então, a Júlia, que eu estava falando, ela pertence a uma família onde o pai bebe e onde a mãe está nesse momento distraída. Ela não pode ser diferente e ela tem o direito a pertencer a esta família. Ela pertence. Então, esta família, ela precisa ser tomada no coração, porque se você olha e fala, o pai da Júlia não é bom, o que você está fazendo? Você está excluindo o pai dela. E se você exclui o pai dela, a sensação é de perigo. A sensação é de que o que é que estão fazendo com o meu pai? O que é que estão fazendo com a minha mãe? Eles estão excluindo. Então, essa lei, ela serve também para essas crianças que eu estava falando, as crianças adotivas. Se eu vim de uma família onde o meu pai era um assaltante, a minha mãe usava drogas, e aí alguém foi lá e falou, eu preciso de um filho. Ah, pode ser esse filho mesmo, porque eu vou educar do meu jeito. E ele vai ser a minha imagem e semelhança. Não. Porque esse filho, ele tem uma origem em cada célula, em cada gota de sangue deste menino. Nesta mente, neste inconsciente, está impregnado uma herança que nós chamamos de transgeracional. E essa herança, ela vai vir à tona, gente. Porque esse menino, ele tem uma origem e para ele se sentir pertencente, ele precisa repetir os padrões do papai e da mamãe. Ah, Fabiana, então essa criança, ela está condenada. Não, ela não está condenada. Sabe quando é que ela não vai estar condenada? Quando você que é mãe adotiva, você que é pai adotivo,
olharem para essa criança e falarem: você tem uma origem. E eu vou ajudar você a honrar a sua origem, a tomar o seu papai e a sua mamãe no seu coração do jeito que eles são. Aí essa criança tem a chance de estar diferente na vida. Porque existe uma coisa, gente, que nós chamamos de boa e má consciência. Isso também é uma das questões que o Hellinger traz, faz parte da teoria do Hellinger, que é eu ter boa consciência, eu tenho boa consciência quando eu pertenço e aceito o destino como ele está, como ele é. Agora, ter má consciência é dizer, eu vou fazer diferente por amor aos meus pais. Ter má consciência é ter a coragem de ir para a vida diferente. Eu posso ir para a vida com má consciência, mas tomando os meus pais no coração do jeito que eles são. Oi, Ju! Te amo, amo todo mundo que está aqui, amo todo mundo que está lá, amo todo mundo que está por aí, amo todo mundo. Amo todas as crianças. E todos nós, gente, todos nós somos crianças de 0 a 100 anos. A pedagogia sistêmica, ela vem ensinar para todos os professores que as crianças, elas têm uma história. E cada criança chega com seu livro de história. E nós temos que respeitar essa história. Se você toma essa história no seu coração, se você toma essa história do jeito que ela é, essa criança ela vai poder estar ali. E você vai ter que olhar para cada criança diferentemente. Angélica, ela criou uma teoria, que é a teoria das cores, não é? Ela criou a teoria das cores, ela chama de cores do talento. Nós vamos dar esse curso agora, eu mudei o nome do curso para formação em cores, em respeito à Angélica, mas é a teoria da Angélica, tudo que ela me ensinou em relação às cores. E o que são as cores? As cores, elas vêm me dizer como eu posso lidar com cada criança que está na minha sala de aula. Como eu posso lidar com cada filho meu? Como eu posso lidar com o meu marido? Como eu funciono? Como eu caminho? Existem 3 grupos, que é o grupo da ação, o grupo da reflexão e o grupo do relacionamento. Esses 3 grupos, eles se misturam na sala de aula. E através dessas cores, a gente pode descobrir quem está mais na reflexão, quem está menos, quem está na reflexão, quem são as crianças da ação, quem são as crianças do relacionamento. E aprender, e a sua cor também, né, professora? A sua cor também. Porque se uma professora, ela é da reflexão, e aí ela pega uma criança da ação, ela pode achar que aquela criança está agindo errado muitas vezes, mas você entender por que é que aquela criança age daquela forma. Cada criança tem uma implicação com alguém do seu sistema familiar. Entenda um sistema familiar como todos que vêm antes de mim, tá? Minha mãe, meu pai, meus avós, bisavós, tataravós, tetravós, trisavós, e assim por diante. Até a 8ª, 9ª, 10ª geração. Então, entendam que todos esses aqui é como se todos eles me trouxessem como herança padrões, tá? Que eu hoje vou trazer aqui para a vida. Outra coisa. Se alguém daqui foi excluído, se tiveram abortos, crianças que morreram cedo, assassinatos, suicídios, pessoas com deficiência que foram guardadas e escondidas lá atrás, as crianças hoje, todos que vierem depois, vão tentar regular esse sistema para que todos possam pertencer. Isso tudo, gente, é em nível de alma. Tá?
Cada criança tem a sua implicação e cada criança tem a sua cor. Cada cor tem a ver com uma implicação. Por exemplo, existe uma cor que tem implicação com o avô paterno, existe uma cor que tem implicação com abortos provocados, existe uma cor que tem implicação com abortos espontâneos. E cada criança dessa tem características. Então, a teoria das cores, ela vem trazer para você, é como se ela viesse facilitar a sua vida para olhar para cada criança em sala de aula. Essa teoria, gente, essa técnica é maravilhosa. Algumas crianças, elas não estão implicadas com alguém, uma pessoa só do sistema. Algumas crianças, elas têm 1, 2, 3, 4, 5 implicações. Então, elas estão trazendo para a vida os excluídos lá de trás. Abortos, coisas pesadas. E aí você olha muitas vezes para essa criança e pensa, por que essa criança não estuda? Por que essa criança está desse jeito? Por que essa criança é tão apática? Por que essa criança tem déficit de atenção? Será que a culpa é minha? Não, a culpa não é sua. E a culpa também não é dela. A culpa é do tamanho da alma dela, que por amor resolveu trazer todos que não foram vistos para que nessa geração fossem incluídos. Então, você consegue entender que é muito maior do que a sua vontade de ser professor, é muito maior da sua vontade de querer ensinar essa criança. Algumas crianças, elas vão aprender de uma forma mais lenta. Algumas crianças vão questionar tudo. Algumas crianças não vão parar de falar 1 minuto. Porque elas estão, isso mesmo, Ju, elas estão honrando os seus sistemas. Então, é pré-requisito, gente. E vocês precisam mudar esse olhar. Eu venho auxiliar vocês a mudarem esse olhar. É pré-requisito. Para ser um professor com sucesso em sala de aula, você precisa entender que cada criança que entra, se tiver 20 crianças na sala, não são 20 crianças, são 20 sistemas familiares, são 20 famílias com histórias, com dores, com escassez, com fome, com problema, com guerra, com um monte de coisa, e elas vêm por amor regular esses sistemas. As cores, elas vão facilitar a vida de vocês. Eu venho hoje fazer um convite para que vocês conheçam a pedagogia sistêmica, para que vocês venham buscarem mais informações acerca das cores, porque as cores, eu acho que é um movimento que auxilia você a lidar com cada criança. Existe a criança que ela está na sala de aula para melhorar o mundo que a rodeia. Ela está ali para melhorar o mundo que rodeia cada criança. Então, é aquela criança que vai querer ajudar todo mundo em sala de aula. Ah, você tem que fazer esse trabalho? Então, eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você a tirar 10. Não tem aqueles amigos bons que vêm e faz para você? Até passa, às vezes, cola para você. Por quê? Porque ele quer que você tenha sucesso como ele. Não pode falar cola, né, gente? Desculpa. Existem as crianças que querem agradar com prazer, elas têm prazer de agradar, elas se sentem queridas por agradar, elas precisam sentir isso. Existem crianças que precisam de admiração, elas foram exitosas ao chegar na vida, elas lutaram para chegar na vida, muitas vezes a mamãe não podia dar a vida para ela. Teve muito problema para ela chegar, então ela é o êxito. E aí ela vem gritando, ela tem energia, ela causa, ela faz bullying com todas as crianças da sala de aula, porque o bullying, gente, também é um amor. É uma forma de amar.
E isso eu posso explicar para vocês depois no meu curso. Quem vier fazer curso comigo vai entender o que eu estou falando. Por que que o bullying é uma forma de amar? A gente pode fazer uma live depois para falar de bullying. Eu já falei demais, né? Vocês acham que eu falei demais? Olha lá, sim, a Márcia Verônica diz que sim, que eu falei demais, né, Márcia? Tô brincando, Márcia. Tô brincando. Eli, deixa eu falar uma coisa. Tem alguma pergunta? Não. Não tem uma pergunta. A única coisa que eu queria te perguntar é assim. A formação em cores não é somente para professores, né? É para todos, porque a gente pode levar para nossa vida em casa também. Identificação com o marido, com o filho, com pais. A gente consegue mudar o olhar e aprender a lidar com eles através da formação em cores. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso também. Mas falou demais. Eu vou explicar para vocês, eu vou dar um exemplo de uma cor, tá, gente? Aquela criança que eu falei para vocês, que teve uma dificuldade para nascer, geralmente é aquela criança que não para em sala de aula. Ela está sempre distraída. Por quê? Porque pode ser, tá? Eu vou contar a história de uma criança, tá? Então, uma criança, eu fui chamada numa escola que eu trabalhava, porque uma criança não parava em sala de aula, ela estava deixando a professora maluca. E aí, eu fui identificar ele pela cor dele, e vi que ele era uma criança da ação. É uma criança que teve uma questão com a mamãe, e essa mamãe não olhava para ele de jeito nenhum. Não queria olhar antes dele nascer, e depois dele nascer também não olhava. Ela pagava a escola, ela tinha que manter ele no colégio, ela deu a vida a ele. Olha lá, Ju. Ela deu a vida a ele. Só que essa criança é uma criança que ela bagunça a sala de aula. Ela não fica quieta, ela sai toda hora, ela vai fazer xixi toda hora, ela vai beber água toda hora, ela faz letras gigantes, ela tem uma agressividade, ela tem uma energia. Quando eu digo agressividade, não é uma agressividade de bater ou de machucar, mas é uma agressividade no falar, na forma de agir. É aquela criança que derruba tudo, que vai sentar, ela bate em todo mundo, ela chuta todo mundo sem querer, ela vai jogar bola, ela quebra tudo sem querer. Essa é uma criança que teve uma questão com a mamãe. É a criança que tem a mamãe como um objeto maior de admiração. É a criança que idolatra a mãe, mas é a criança que mantém a mãe como se fosse algo que tem que ser cuidado. Então, essa criança, toda vez que ela fica saindo e distraída, ela está procurando a mamãe. Inconscientemente, ela precisa manter a mamãe na vida. É como se ela tivesse corrido um risco para estar aqui, ou a mamãe tivesse corrido um risco, e ela precisa manter a mamãe. Então, quanto mais bagunça ela faz, mais a mamãe precisa cuidar dela. Mais a mamãe precisa estar com os olhos em cima dela. Geralmente é uma criança que não se entende com o papai nos primeiros anos de vida. Ela não toma o papai como aquela pessoa que vem trazer leis, regras e censura. Esse pai, ele pode, depois que essa criança faz uns 7 anos, 8 anos, quando ela passa dessa fase, não é que ela entra nessa fase de latência, que ela entra nessa fase de alfabetização, aí ela começa a tomar esse pai como se fosse a pessoa que vem trazer limite. Mas antes disso, essa criança, ela olha para a mãe. E só a mãe. Porque foi dali que ele foi gerado. E foi depois de muita luta que ele conseguiu chegar nesse mundo. Então, gente, é uma criança que não tem medo de aventura. É aquele menino que vai
andar de bicicleta e vai querer saltar numa rampa, numa ponte, é aquele menino que vai querer saltar de paraquedas, é aquele menino que vai querer surfar nas maiores ondas do planeta. Então, é aquela criança que não tem medo de nada, porque o maior desafio dela foi estar na vida. Essa é a criança que vai fazer o bullying. Eu vou falar já o que é o bullying, gente. O que é o bullying? O bullying é uma criança querendo chamar a atenção dos pais da outra para que essa outra seja vista. Então, uma criança que sofre bullying, geralmente ela não está sendo vista pela mamãe e pelo papai. Veja bem, tem muita mãe que faz tudo pelo filho. Escola boa, uniforme bom, melhor material, mas passa o dia no celular, passa o dia no iPad, passa o dia no computador, não dá a atenção que a criança gostaria. Essa criança não é vista. E o bullying é uma chamada de atenção para esses pais. Isso, Marisa, olhem para mim. Olhem para mim. E esse menino que faz o bullying, ele não tá nem aí, gente. Ele não tá nem aí se ele vai sofrer, se vão brigar com ele, se vão colocar ele de castigo, se vão chamar o pai e a mãe. Ele não tá nem aí, porque ele não tem medo de riscos. E ele se oferece por amor, gente. Tudo isso é alma, gente. Para fazer o bullying, para que essa criança seja vista. Eu fiz uma constelação uma vez, uma mãe me pediu para fazer uma constelação, porque a filha estava sofrendo bullying. A filha é uma menina linda. Então, ela não estava sofrendo bullying porque ela era mais gordinha, ou porque ela tinha algo diferente. Não, a menina era linda. Só que duas meninas da escola chegaram, quando ela entrou na classe, ela falou, aqui você não fica, pode ir embora, sai daqui, aqui você não vai estudar. E a mãe me liga desesperada, o que está acontecendo? Estão xingando ela, não deixam ela assistir aula, no grupo ficam xingando, ela vem para casa chorando. E essa mãe estava com uma questão, resolvendo uma questão com o pai dessa menina, e ela não queria que essa menina tivesse, como é que fala? Não queria que essa menina não visse o pai, tá? Não queria que essa menina visse o pai. E a menina queria muito ver esse pai. E aí, por conta de brigas lá, ela falou, você não vai mais ver seu pai. E aí, o que fizeram essas duas meninas da ação? Meninas terríveis. Vamos fazer bullying. Isso é inconsciente. Vamos lá. E aí, fui fazer a constelação. Na constelação, eu não sei se vocês sabem o que é constelação, mas constelação é um grupo de pessoas que representa outras por amor. Então, eu peguei, isso foi presencial antes da pandemia, coloquei uma pessoa para representar a menina, a mãe, as duas alunas. A menina foi para o lado das duas alunas. As três eram amigas. A mãe ficou sozinha e as meninas olhavam para a mãe com um olhar de cobrança. Nós só saímos daqui quando a mãe fizer alguma coisa. E aí eu trouxe o pai, coloquei uma pessoa para representar o pai, fiz a mãe fazer as pazes com o pai ali na constelação. E aí as meninas falaram, agora a gente... Aí eu pedi para a mãe pegar a mão da filha e entregar para o pai. Foi muito difícil esse movimento, mas ela conseguiu fazer. E aí as meninas falaram, agora a gente pode descansar. E é isso, gente. Quem vai ajudar essas crianças somos nós. Quanto mais nós cuidarmos da nossa consciência, do que a gente precisa aprender, menos essas crianças vão estar a serviço, menos essas crianças vão precisar sofrer por nós. Vocês conseguem entender isso? Que se não tivesse essa situação, essas meninas, elas não precisariam passar por isso, e nem serem julgadas, e nem serem expulsas, e nem serem, depois levarem bronca dos seus pais e da diretoria. Então, nós temos que cuidar da base. Nós temos que cuidar de todas as crianças.
Mudar isso na educação. Começar a olhar para todas essas crianças de uma outra maneira. Sair desse cartesiano, sair do superficial. Gente, existe algo que é a alma do sistema. Nós temos que levar isso em consideração. A criança não chega sozinha em sala. Eu fico chata, né, gente, falando. Eu fico... A Eliane sabe como eu sou, mas é que é uma luta. Nós lutamos para mudar tudo isso, para mudar esse olhar. Para que todas as crianças possam ter paz. Falei demais, gente. Vocês já devem estar por aqui comigo. Eu vou falar só mais uma coisa. Eu tenho tempo? Eu nem sei se eu tenho tempo, se eu não tenho tempo. Como é que eu vejo se eu tenho tempo? Tem tempo aí. Tem 10 minutos ainda. Pode 10 minutos? Então eu vou falar mais uma coisa. A matemática. Por que a matemática é tão difícil? Por que que a matemática é a matéria mais difícil da escola? A matemática deveria se chamar matemática e culpa. Porque a culpa é de quem? Quando a criança não aprende a matemática. A matemática, ela é a soma da mamãe e do papai. Então, para a criança poder aprender a matemática, ela precisa poder tomar mãe e pai no coração. Só que quando ela não pode fazer esse movimento, ela vai para a escola e aí a professora é cobrada para ensinar a matemática. E aí fica um jogo de empurra. Quem tem culpa por meu filho não aprender a matemática? Por essa criança não aprender a matemática? A professora julga os pais, olha só a confusão que dá. E aí a criança fala, opa, tá julgando meus pais? Não vou aprender essa matemática. Os pais julgam a professora e a criança fala, vocês estão julgando a minha professora, mas o problema está aqui em casa. Eu não vou aprender essa matemática. Eu só vou aprender matemática, mãe, quando você me deixar tomar o meu pai que traiu você no meu coração. Porque antes dele ser o seu homem, o seu marido, ele é agora, depois, não é? Ele é meu pai. E você precisa aprender a separar o que é do homem e mulher com o que é do pai e da mãe. Então, a matemática, ela deveria se chamar assim. É português, geografia, matemática e culpa. Porque a gente precisa saber de quem é a culpa. Porque a criança não vai aprender nunca, vai ficar esse jogo de empurrar para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá. A culpa é da criança que é burra, a culpa é da criança que não aprende, a culpa é da criança que não senta para aprender. Não, gente. Não. A culpa é desse empurra. Porque ninguém tem culpa de nada. E mesmo, uma vez, o meu neto estava aqui em casa, fazendo conta de matemática. A conta dele, né? Continha dele. Tem 7 anos de idade, ele tinha 6 anos. A conta não saía, gente. Peguei uma cadeira, e eu sou toda conexão, né? Vocês podem começar a fazer isso. Peguei uma cadeira, coloquei atrás do lado esquerdo e pensei, eu estou colocando a mãe do João atrás dele. Peguei outra cadeira, coloquei do lado direito e falei, estou colocando o pai do João atrás dele. E falei, João, imagina que a mamãe e o papai estão aí atrás de você te dando muita força, muito apoio. Que eles estão aí de mãos dadas, dando muito apoio para você, para fazer essas contas. Gente, a conta saiu. A conta saiu assim. E o meu genro está aqui que não me deixa mentir. Semana passada, ele fez a aula do Zoom sentado com os dois na mesma sala. O menino não levantou da cadeira 1 segundo, porque ele estava em paz. Ele estava com o papai e com a mamãe do lado dele e a professora, que é uma professora nova, respeitando aquele casal, respeitando aquela família. Ele estava em
paz. Sem julgamento. E é isso, gente. Meu sobrinho ia jogar tênis, eu falava para ele, Rodrigo, entrou na quadra, coloca a mamãe e o papai atrás de você. Coloca eles vão te dar força. O seu pai é um vencedor, o seu pai é um grande professor. Coloca ele aí atrás de você, Rodrigo. Ele vai te dar essa força para ganhar esse jogo. Não se sinta com peso de que eu preciso ganhar. Não, eu estou aqui porque eu tenho a força do meu pai. Meu pai é um grande jogador. E o meu pai abdicou de ser um grande jogador de torneios para ser um grande professor de grandes jogadores. Ou para ser um grande professor de crianças que talvez não fossem tão grandes jogadores, mas que queriam ter a oportunidade de jogar tênis como todos os outros. É isso que a gente precisa auxiliar e ajudar essas crianças. A gente precisa ajudar essas crianças a irem para o mais. Gente, não existe sistema errado. Todos os sistemas estão certos. Não existe sistema errado. Por pior que pareça. Ah, a criança está sendo espancada naquela casa, Fabiana. Você acha certo isso? Ah, a criança foi abusada. Gente, sistemicamente falando, tudo tem um porquê. Tudo isso é explicado. Eu não acho certo uma criança ser espancada, lógico. Professor, tá vendo que a criança está sendo espancada? Vai falar com a diretoria, com a coordenação, e eles vão tomar uma providência para auxiliar essa criança e esses pais, né, que talvez precisem sair do lugar de criança e ir para um lugar de grande. Mas aquele sistema é o sistema certo. Vocês viram que um menino, semana passada, foi encontrado num tambor. Ele ficou num tambor por um tempão. O pai pôs ele num tambor e a madrasta assinou embaixo e a filha da madrasta também. E ele não comia, ele não ia para a cama dormir, ele passou dias dentro daquele tambor. Ele saiu de lá com os pés inchados, ele fazia todas as necessidades ali mesmo, e um vizinho viu ele por uma frestinha pedindo comida porque ele estava com fome. Ele sofreu, gente, e a mãe desse menino abandonou ele. Ele sofreu por dias. Sabe o que foi que eles falaram? Que esse menino falou pro guarda, pro policial, assim que ele saiu do tambor? Por favor, não faça nada com meu pai, porque eu amo ele. Não faça nada com meu pai. Por favor, policial, eu amo meu pai. Porque é isso mesmo. Essas crianças, elas têm que honrar as suas origens e o amor que ela conhece é aquele amor. E nós não podemos julgar. Imagina se eu falo para uma criança, seu pai é ruim. Se eu falo para esse menino, seu pai não presta, seu pai é ruim. O que eu estou falando para essa criança? Metade de você não presta. Metade de você é ruim, metade de você não presta. Porque ele é metade o papai e metade a mamãe. Eu tenho que falar quando eu olho para você. Eu vejo o tamanho do amor que seu pai tem por você. Mesmo ele tendo feito tudo aquilo, talvez ele achasse que aquilo era o certo para uma educação. E eu vejo como você conseguiu chegar aqui nessa vida e agora você vai conseguir ter uma vida mais leve, mais sossegada, mas ele te deu a oportunidade de estar aqui. Você sofreu, sim, você sofreu, mas graças a ele você está aqui hoje. E quando eu olho para você, eu consigo ver ele quando tinha a sua idade com toda a esperança e toda a confiança para estar nesse mundo. Talvez ele não tenha conseguido, mas você vai conseguir. Por ele você vai conseguir. Você vai mostrar para o papai. Em gratidão à vida que você recebeu dele. Eu coloco o seu pai no meu coração, mesmo ele tendo feito tudo aquilo.
É isso, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, e se alguém precisar de mim, a Eliane está aí, vocês podem perguntar. Eu acho que vai ficar gravado, gente. Se eu conseguir gravar a hora que terminar a live, eu acho que vai ficar gravado. Vai sim, é bem fácil. Eu preciso fazer um curso para isso. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Contem comigo. A Escola Sistêmica do Brasil está aí. É Escola Sistêmica do Brasil, porque eu sou leonina e eu quis pôr do Brasil. Foi melhor do Brasil do que do mundo, né, gente? Porque do mundo eu não podia colocar, mas eu coloquei Babi, do Brasil. Oi, amor. Por favor, convide o pessoal para as pessoas que estão aqui para participarem, quem tiver interesse. A formação em cores vai ser dia 27 de fevereiro, no sábado, o dia todo, ter o prazer de estar em sua companhia para aprender muito sobre cores. Sobre as crianças. Sobre as crianças e sobre as pessoas, né? Sobre nós mesmos. Oi, Ana, linda! Nós temos, gente, formação em pedagogia sistêmica na Escola Sistêmica do Brasil. Os valores para os professores é um valor para professor. Podem acreditar nisso. Eu estou aqui para ensinar para vocês tudo o que eu sei. E graças a Deus eu não preciso cobrar uma exorbitância. Então, nós fizemos um valor para que vocês estejam conosco. Tudo que vocês precisarem, vocês vão entrar no Instagram da Escola Sistêmica do Brasil, falar com a Eliane que está aqui. A Eliane, ela resolve as questões da Escola Sistêmica. A Márcia Freitas, ela resolve as questões das constelações minhas. Se vocês precisarem, a Eli pode passar também o contato, se vocês precisarem constelar alguma coisa. Então tá, meus amores. Ju, eu te amo, Ju. Te amo todas vocês. Te amo muito. Vai ser o dia inteiro, gente. Vai ser o sábado inteiro. Das 7 da manhã. Linda. Começa do dia 27, no sábado, às 7 da manhã até às 11, das 2, e vai até 5h30, podendo se estender um pouco mais. É o dia todo. Tá bom, pessoal? Esperamos vocês. Obrigada. Então tá, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu vou ver se eu faço mais live, gente. Isso aí, vamos ver se a gente faz mais live para falar de outros assuntos também, não é? Na pedagogia sistêmica. Obrigadão. Um beijinho, fiquem com Deus. Ana, te amo. Beijo, beijo.